Começa agora o programa Sensibilidade. Apresentação: José Damião. Alô, 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 ao amigo ouvinte da Rede Boa Nova de Rádio, você, telespectador da TV Mundo Maior, você também que nos acompanha no YouTube, Tatiana Benítez, gratidão, gratidão, gratidão. Estamos começando mais um programa Sensibilidade. No programa de hoje, nós vamos a Marília. Lá em Marília, Karina Rafaeli vai conversar com a gente. E olha, o tema de hoje do Sensibilidade: saúde, doença e espiritismo. Karina Rafael, seja bem-vinda ao programa Sensibilidade. Obrigada, Damião, queridos amigos da Rádio Boa Nova. Muito obrigada pelo convite. É uma alegria nós estarmos juntos. Karina, antes da gente começar a falar do tema de hoje, saúde, doença e espiritismo, conta um pouco de você pra gente. Karina Rafaeli, por Karina Rafaeli, conta um pouco de você pra gente. Muito bem, meus amigos. Eu sou médica, radiologista, com atuação na área de ultrassonografia aqui em Marília. Estamos aqui no interior de São Paulo. Sou espírita há mais de 25 anos, trabalhadora do Núcleo Espírita Amor e Paz, o NEAP, onde eu sou presidente. E atuo em praticamente todas as áreas do Centro Espírita. Na aplicação de cursos, na equipe de atendimento fraterno, na evangelização infanto-juvenil com grupo de pais, na mediunidade, sou dirigente de reunião mediúnica. Nós também temos um programa semanal no YouTube chamado Pérolas do Evangelho, onde nós estudamos as lições da série Fonte Viva, por Emmanuel e Chico. Então, eu gosto bastante do movimento espírita, participo da USE Regional e Intermunicipal de Marília, como diretora do Departamento de Doutrina. Então, são várias atividades. Quem me ouve falando pensa que eu faço muita coisa para o movimento espírita, mas, na verdade, sou eu que sou beneficiada e grata por ter conhecido o espiritismo. Então, tudo que nós fazemos ainda será pouco pela causa espírita, viu, Damião? E a Karina Rafaeli ainda achou um tempinho aqui para estar conversando com a gente do Sensibilidade. Então, saúde, doença e espiritismo, Karina Rafaeli. Muito bem, meus amigos, vamos conversar então sobre esse tema tão interessante. A visão espírita, né, sobre saúde e doença traz grandes diferenciais e esclarecimentos no entendimento do que seja saúde e doença e nos auxilia a buscar um estado mais saudável e mais feliz. Então, as nossas referências nós vamos citando ao longo da exposição. Mas há uma grande contribuição do pensamento espírita no entendimento do processo de saúde e doença. Portanto, inicialmente, nós vamos lembrar a consolação trazida pelo Espiritismo com relação às nossas dores, aflições e, portanto, a doença. Nós sabemos que a doutrina espírita é o consolador prometido por Jesus, através da compreensão dos seus conceitos fundamentais que alicerçam a nossa fé, é baseada na lógica, na razão, e nós conseguimos entender o nosso contexto existencial como espíritos imortais, e assim dar um sentido maior para a nossa vida. E esse é um ponto fundamental para o entendimento da doença, já que assim nós entendemos que a vida é valorizada e com um sentido mais profundo. Então nós temos pilares ou princípios que sustentam a nossa fé e estão muito bem descritos na introdução do Livro dos Espíritos. Nós temos lá 17 itens que vale a pena nós estudarmos. E esses princípios nos motivam a posturas mais proativas. O entendimento de Deus, que é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, com perfeições infinitas, e, portanto, as suas leis são perfeitas. A imortalidade da alma, a reencarnação, o intercâmbio entre os dois mundos, físico e espiritual, a pluralidade dos mundos, pilares esses que demonstram a justiça divina na regência do universo e a evolução do espírito imortal.
Então, meus amigos, no momento em que tudo vai mal, na dor, na aflição, na doença, ou seja, diante dos desafios que a vida nos apresenta, o Espiritismo nos dá respostas. É sustentáculo da alma. Então, nós vamos ter, por exemplo, no capítulo 6 do Evangelho, segundo o Espiritismo, Cristo Consolador. No item Jugo Leve, Kardec seleciona como tema central desse capítulo os versículos de 28 a 30 do capítulo 11 do Evangelho de Mateus, que diz: Vinde a mim, todos vós que andais em sofrimento e vos achais sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então Jesus, ou os seus ensinamentos, não vem tirar a dor, não vem tirar a doença, que são estímulos evolutivos. Não prometeu a solução imediata para os problemas ou a cura. Mas o Evangelho, e agora a luz do Espiritismo, tira o desespero, aliviando e auxiliando, amenizando o sofrimento e dando uma direção, um objetivo, um sentido para eles. Então, Kardec comenta nesse capítulo que todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de seres queridos, encontram a sua consolação na fé no futuro e na confiança na justiça de Deus que o Cristo vem ensinar para nós. E é a partir dessa leitura existencial importantíssima, que o paradigma médico espírita não considera apenas o corpo físico, ou uma só existência, uma só vida, mas o espírito imortal em evolução dentro desse contexto, que vai progredindo até se tornar um espírito muito evoluído, que é o espírito puro da escala espírita do Livro dos Espíritos. Então, a partir disso, meus amigos, agora nós vamos entrar no conceito de saúde. A Organização Mundial de Saúde define saúde como sendo um completo bem-estar físico, mental e social. Portanto, saúde não é só ausência de doença. No entanto, essa definição não leva em consideração o espírito. A medicina espírita, ela aprofunda essa definição, colocando a prioridade de tudo no espírito, considerando o ser humano como um ser integral e que é composto por uma complexa morfofisiologia que engloba corpo físico e perispírito, que é o envoltório semimaterial do espírito trazido por Kardec no século XIX, e outros corpos sutis que conhecemos hoje, sobretudo através das obras de André Luiz, psicografadas pelo Chico Xavier. Então, o benfeitor espiritual Emmanuel, ele aprofunda o conceito de saúde na obra O Consolador, e nós achamos esse conceito o mais completo de todos. Está lá na questão 95 e diz que saúde é a perfeita harmonia da alma. Que complexa essa definição, né? Porque o que seria uma alma em perfeita harmonia nesse momento evolutivo nosso aqui, não é? Nós somos espíritos imperfeitos de terceira ordem da escala espírita, no mundo de provas e expiações, que é o segundo da categoria evolutiva dos mundos. Será que existe alguma alma em perfeita harmonia por aqui? Uma alma nesse estado esteve entre nós, não é? Há mais de 2000 anos. Jesus, um espírito puro, o espírito mais perfeito que já passou pela Terra, segundo os espíritos da codificação. Então, levando em consideração essa definição de saúde trazida pelo benfeitor e o paradigma médico espírita, nós vamos analisar uma orientação interessante que está na obra Nosso Lar, no capítulo O Médico Espiritual. Então, André Luiz foi resgatado pelo ministro Clarencio das regiões inferiores, né, espirituais. Ele está internado no hospital,
da colônia Nosso Lar, se recuperando, quando ele recebe a visita de Clarencio e do médico Henrique de Luna, o médico do Serviço de Assistência Médica da colônia. E o Luna, ele vai explicar a André Luiz a condição do seu desencarne e a sua condição espiritual, do perispírito. Ele faz, então, uma ausculta, uma análise do perispírito e vai relatando para André Luiz o estrago, as lesões e as causas que são profundas. E ele diz que André Luiz foi um suicida indireto. André Luiz discorda, ele ainda não tem um entendimento espiritual, e Luna diz que o organismo espiritual apresenta em si mesmo a história completa das ações praticadas no mundo. Então, ele está ali vendo. E mais à frente, ele fala, olha, André, a oclusão intestinal, André Luiz teve uma obstrução, foi operado e desencarnou lá em 40 dias. Aconteceu pelo câncer. Estes por algumas leviandades que o André Luiz cometeu. E ele diz que a moléstia, a doença, talvez não tivesse assumido características tão graves se o seu procedimento mental no planeta estivesse enquadrado nos princípios de fraternidade e esperança. Olha que interessante. E pergunta para André Luiz, você nunca imaginou que a cólera, então as explosões de raiva, né, de ira, fosse manancial de forças negativas para nós mesmos? Então, a ausência de autodomínio, a inadvertência no trato com os semelhantes, é o Luna falando para o André Luiz. Muitas vezes André Luiz ofendeu o outro sem refletir, e tudo isso, diz o Luna para o André, isso conduzia você para a esfera dos seres doentes e inferiores. Então, ele está dizendo que André Luiz não tinha domínio sobre si mesmo. E Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, lá no capítulo 15, ele corrobora, ele está em sintonia com essa orientação de Henrique de Luna. Então, nós temos um trechinho lá de Pensamento e Vida que diz assim, a cólera, o desespero, a crueldade, a intemperança criam zonas doentes, mórbidas, de natureza particular no corpo físico, no organismo, a nível celular, impondo às células distonias, então distúrbios, desorganizações, pelo qual se anulam quase todos os recursos de defesa, então sistema imunológico, abrindo, diz Emmanuel, uma leira fértil à cultura de micróbios patogênicos nos órgãos menos habilitados à resistência. O que o Emmanuel está dizendo em tudo isso aí? Ele diz o seguinte, que a ira, as explosões de raiva, o desespero, os desequilíbrios internos, emocionais e sentimentais gerados por nós, pela nossa má administração das questões, provocam falhas no sistema imunológico, gerando adoecimentos nos órgãos que ele chama de menos resistentes. Seriam os órgãos mais sensíveis, em algum momento aí da nossa jornada evolutiva. E mais à frente, ele vai dizer que as nossas emoções doentias mais profundas, qualquer que sejam elas, geram estados enfermiços. Então, meus amigos, com tudo isso, informações espirituais, de fato, hoje, nós já temos referências científicas da relação psiquismo saudável, sistema imunológico forte, que isso está sustentado aí pelos benfeitores espirituais, eles estão dizendo. Então, essa falha no sistema de defesa, no imunológico, é causada pelo desequilíbrio emocional, sentimental, relatado por Emmanuel e Henrique de Luna, sim, e também causada pelos nossos abusos, desregramentos, falta de disciplina em todos os níveis. Nós temos maus hábitos, não é? A nível físico, a nível mental, e esses maus hábitos a nível físico nada mais são do que o reflexo do nosso campo interno, desequilíbrio íntimo. Porque vejam bem, se eu como demais ou como de menos,
algo não vai bem no meu campo íntimo. As minhas atitudes, elas são um reflexo disso. Então, cabe a nós o esforço da disciplina, acionando a vontade como potência da alma para realizarmos as mudanças saudáveis no nosso estilo de vida e desenvolvermos recursos emocionais para aprender a lidar com as dificuldades, com os desafios da vida, porque nós temos condições para isso. Nós temos um tesouro íntimo que são as potencialidades da alma, estão na nossa essência, que é divina. Então, a doença, ela é uma das expressões do indivíduo na vida. Isso é bastante importante. Uma questão. Não significa que se eu estou doente, diante de tudo que nós refletimos, necessariamente eu sou desequilibrada. Então, veja bem, não é assim. O Chico Xavier trazia várias enfermidades. Podemos taxá-lo de desequilibrado? Não, ao contrário. Então, a doença, ela pode ser uma expressão do passado também. É importante lembrarmos que o corpo físico, ele manifesta as necessidades de aprendizado. E a lei de Deus, amorosa, misericordiosa, nos dá aquilo que nós podemos suportar. Deus não coloca um fardo pesado em ombros frágeis. Né? O fardo, ele é proporcional às nossas forças. Já nos disse lá o Espírito Lacordaire, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, o bem e o mal sofrer, belíssima instrução desse Espírito. Então, nós adoecemos porque nós somos espíritos em evolução. Os imperfeitos somos nós. Teremos saúde, a perfeita harmonia da alma, quando nós estivermos mais evoluídos, aprimorados, equilibrados. Mas para isso nós precisamos entender essas questões para poder melhorar e atingir esse grau de saúde. E nós podemos sim administrar tudo isso. O Espiritismo nos ajuda muito. Portanto, com relação às causas das nossas doenças, elas estão relacionadas às necessidades de aprendizado, no sentido de que a doença é o caminho da cura da alma, e elas podem ser relacionadas às causas com os nossos abusos atuais nessa vida, ou ser consequências de vidas passadas, ou ainda um processo histórico. Nós podemos pedir para vir com determinada anomalia ou enfermidade também para aprendizado. Então, não é no sentido de castigo ou punição, porque Deus é amor, mas no intuito de ser consequência natural e oportunidade de reajuste, de aprendizado e assim por diante. Então, nesse sentido, vamos lembrar, o corpo físico, ele é um reflexo do perispírito, assim como o perispírito é um reflexo do corpo mental, aquele envoltório sutil da mente. Vamos dizer que é um reflexo do psiquismo, como bem nos explica André Luiz na obra Evolução em Dois Mundos. E hoje, nossos pensamentos e emoções, condutas, estão sendo registrados no perispírito. Então, se eu fumo, se eu bebo, uso drogas, a maneira como eu me alimento, os comportamentos, se vivo num estado de desequilíbrio íntimo, com vícios morais, físicos, eu estou lesando o perispírito. Isso está sendo registrado para um futuro molde no próximo ou nos próximos corpos físicos, já que o corpo físico é um reflexo do perispírito, também chamado de MOB, Modelo Organizador Biológico, é um termo trazido por Hernani Guimarães, que é bem interessante. O perispírito molda o corpo físico no processo reencarnatório, molda que jeito? Com esses registros dentro das nossas necessidades de evolução. Então, quando o benfeitor espiritual Emmanuel nos fala lá no texto de Pensamento e Vida sobre aquela falha do sistema de defesa, abrindo aquele campo fértil para micro-organismos nos órgãos menos resistentes, mais sensíveis, que órgãos são esses? São aqueles que foram provavelmente lesados por nós aí, nessa vida ou em outras vidas. E junto com isso, nós vamos ter também vários fatores que guardam relação com doenças. Vamos falar alguns desses fatores.
Todos eles fazem parte das nossas necessidades para o crescimento. E outros são frutos das nossas más escolhas. Então, nós temos aí fatores que são fatores facilitadores, por exemplo, a baixa renda, que provoca desnutrição e que leva a doenças. Fatores facilitadores, mas faz parte, é um contexto que está no histórico espiritual daquela pessoa, ele precisa passar por algumas questões aí nesse sentido. Temos os fatores de risco ou fatores desencadeantes, entre eles, sim, o estilo de vida, e aí depende de nós. Tabaco, álcool, alimentação inadequada, se a pessoa é sedentária, né, que leva à obesidade, todos os desdobramentos da obesidade, tudo isso tem a ver com os nossos comportamentos. Os fatores chamados predisponentes, como genéticos, que nós trazemos, que nos predispõem a diversas doenças, como câncer, por exemplo. Nós sabemos hoje, com relação aos proto-oncogenes, que ajudam as células a crescerem. Esses proto-oncogenes as células sofrem mutações, se proliferam, se desorganizam e produzem neoplasias, tumores, cânceres. Nós trazemos isso muitas vezes na genética, também fazendo parte lá da questão espiritual. Então, diante de tudo isso, vejam, é uma complexidade. Imagina uma pessoa que tem uma tendência genética para o câncer, de pulmão, por exemplo, por questões lá espirituais, e a pessoa ainda fuma nessa vida. Ou câncer de bexiga, porque o cigarro também aumenta a chance de ter câncer de bexiga, potencializa. E a questão toda é complicada, porque a maior parte das pessoas tem uma visão materialista da doença, né? Não leva em consideração o fator espiritual. Então, é muito comum na clínica, nós estamos lá fazendo ultrassom, daí achamos uma lesão no fígado, por exemplo, tipo uma esteatose hepática, né, que é bastante comum, e aí nós vamos explicar para o paciente, a pessoa fala, olha, vamos falar para ele, olha, você, com relação aos seus hábitos, né, tem aqui essa lesão, então, bebida de álcool, tal, cuidado. Nós vamos explicar, e aí a pessoa diz assim, o paciente, imagina, o meu avô, ele bebeu até os 90 anos, ele morreu de velhice. Então, isso é muito comum, né? Imagina, meu tio fumou até os 85, não teve nada no pulmão. Então, isso é bastante comum. É uma visão limitada da vida, materialista, levando em consideração apenas essa vida. O que aconteceu com o senhorzinho que bebeu a vida toda e aparentemente não aconteceu nada, não teve consequências nessa vida? Ele lesou o perispírito. Nós temos que lembrar que a vida do espírito é única. Nós temos fases apenas, fases materiais aqui, físicas, ora estamos encarnados, realizando a fase biológica, ora estamos de volta no plano espiritual, realizando a fase espiritual. Por enquanto, nesse momento evolutivo, chega um momento que não precisa mais reencarnar, né? Quando for muito evoluído, espírito puro. Mas nesse momento é assim. Então, a vida, ela é única. Então, esse paciente, que aparentemente não aconteceu nada por conta dos seus comportamentos, vem nas próximas vidas com sensibilidades maiores, com alterações nos órgãos que foram abusados por ele. São os órgãos sensíveis ou menos resistentes, citados por Emmanuel, e que nós aqui chamamos de órgãos de choque. É quando você tem aquele fígado mais sensível, ou o sistema gastrointestinal, pâncreas, garganta. Tem pessoas que passam por um estresse e têm dor de cabeça. Tem pessoas que passam por uma situação difícil, dói o estômago. Tem amidalite de recorrência. É isso. Então, o paradigma médico espírita, vejam que trabalha com um campo muito mais ampliado e profundo. É a medicina da alma, que não considera só o corpo físico fragmentado. Nós vamos tratar o pulmão, o baço, os rins, claro, que nós precisamos das especialidades para isso, né? O conteúdo é muito vasto, mas sempre preservando a visão integral do ser humano. E nesse sentido, a cura passa pela autocura. O médico ou os agentes de saúde são apenas intermediários do processo e
para o tratamento, sim, devemos buscar todos os recursos. Isso é bastante importante. Lembrando que a medicina da terra é divina. O médico, os agentes todos de saúde são instrumentos desse processo de cura. Então, a doutrina espírita, ela nos ajuda bastante na compreensão da questão, nos oferecendo suporte para o enfrentamento positivo e ajuda no complemento do tratamento, que como essa ali também na Reforma Íntima, com as prescrições do maior médico que é Jesus, né, que nos deixou um compêndio, um tratado de saúde no Evangelho. E aí nós temos, meus amigos, todo o apoio complementar da Casa Espírita, permitindo ao médico integrar o tratamento espiritual, e hoje isso está se ampliando, né? Antigamente a medicina era bastante materialista, hoje os horizontes se abriram para a relação saúde e espiritualidade, temos vários trabalhos nesse sentido, e auxilia nesse arsenal terapêutico que nós aprendemos nas universidades. Então, nós temos na Casa Espírita os estudos que nos ampliam. Então, nós vamos entender para que estamos doentes, passando por uma situação dessa. Atendimento fraterno, os passes, a oração, o evangelho no lar. Então, nós temos várias questões. Vamos comentar um pouquinho a respeito dos passes, da oração. Vamos comentar, porque é bastante interessante. Vejam, levando em consideração o conceito de Emmanuel, né, saúde é perfeita harmonia da alma, nós somos todos adoecidos, né? Psíquicos, em maior ou menor grau. Nossos pensamentos e sentimentos acabam desajustando a psicosfera. Muitas vezes os nossos pensamentos emitem vibrações tóxicas, fluidos que não são bons, são os pensamentos negativos. E diante desse conceito, veja bem, saúde, perfeita harmonia da alma. Então, se eu tenho ciúme, se eu sou intolerante, se eu não tenho paciência, se sou preguiçosa, a alma não está harmonizada. E nesse contexto, produção mental que não é muito boa, negativa. E aí nós vamos ter uma orientação interessante lá no capítulo 19 da obra Missionários da Luz, capítulo intitulado Passe, que vai nos orientar com alguns casos práticos a respeito da influência do pensamento, determinando estados de saúde e doença. Estados de doença e a importância do hábito da prece para, entre aspas, diluir essas emissões mentais tóxicas que nós mesmos produzimos, né? Os pacientes descritos nesse capítulo, eles frequentavam a casa espírita e eles estavam recebendo a aplicação de passes. E há vários casos, um deles de uma senhora que vivia em conflito com o marido. E a orientação é do instrutor espiritual Anacleto. André Luiz, então, observa nessa senhora uma nuvem perniciosa envolvendo as válvulas do coração. E os dois, ela e o marido, produziam fluidos tóxicos, que no caso dessa senhora, acabou se alojando na área cardíaca. Então, fluidos, que é, no caso dessa senhora, o órgão sensível dessa paciente. Lembra lá dos órgãos sensíveis. E o Anacleto, ele vai dizer o seguinte, que assim como o corpo físico pode ingerir alimentos venenosos que intoxicam, né, o corpo, os tecidos, também o perispírito, ele pode absorver elementos de degradação que corroem, ele fala que corroem lá os centros de força, com reflexo nas células materiais. Então ele diz o seguinte, se a mente da criatura encarnada ainda não atingiu a disciplina necessária das emoções, se alimenta paixões que desarmonizam com a realidade, pode a qualquer momento intoxicar-se com as emissões mentais daqueles com quem convive e que se encontram no mesmo estado de desequilíbrio. Olha que coisa interessante. Esses fluidos que produzimos, gerados
pela impaciência, intolerância, irritação, agressividade, ciúme, revolta, inveja, vão agir em um órgão de maior sensibilidade, no órgão de choque. Numa conjugação, às vezes, de fluidos, né, com quem nós convivemos. Então, a doença, ela tende a se localizar nas regiões mais sensíveis ou menos resistentes, como disse Emmanuel na obra Pensamento e Vida. Isso ocorre em variados graus. Variados graus. Às vezes, são fenômenos sem maior importância. Tem importância. Mas, na maioria das vezes, produz alguns desastres orgânicos. De que maneira? Já sabemos, via perispírito, corpo físico, é aquilo que a gente chama de somatização, né, dessa energia mental tóxica, dos fluidos. Então, o Anacleto, ele mostra vários casos e como o hábito da prece pode anular inúmeros males. Então, a oração sincera, ela desfaz esses fluidos tóxicos produzidos por nós mesmos e ainda faz aproximação com benfeitores espirituais, né, os nossos protetores espirituais. Essa senhora descrita nesse capítulo tinha uma dificuldade afetiva com o marido e ela entrava numa grave posição de desarmonia íntima. E ela entrava na vibração do marido, que também emitia esses fluidos tóxicos. Plug e tomada, dava liga. Né? E aí ela podia ter uma cardiopatia grave. André Luiz, então, questiona o Anacleto se ela recebe ajuda porque ela frequenta a casa espírita. E ele responde que o que importa em qualquer religião, independente se é espiritismo, né, pessoal, é estar na senda do bem, em processo de renovação. E essa paciente estava. Então, ela estava firme. Ela buscava a renovação espiritual sincera. Só que ele diz o seguinte, que a doutrina espírita tem um recurso a mais, porque a ausência de dogmatismo e preconceito, que nós observamos muitas vezes em outras religiões, potencializa o recurso da assistência fraterna. Não temos isso no espiritismo, né? Questão da caridade. Então, potencializa essa assistência com relação aos espíritos amigos. Mas André Luiz não fica satisfeito. Ele pergunta, tudo bem, mas se ela não tivesse fé, nenhuma atividade de ordem espiritual, sem merecimento ou prática na virtude, ela receberia o concurso dos passes libertadores, esse benefício? E o Anacleto diz que se fosse de sentimento reto, firme, nas suas meditações receberia auxílio. Olha como sempre nós somos auxiliados, meus amigos. Sempre. Mas o Anacleto fala, receberia sim, embora menor. Mas menor por quê? Por conta da incapacidade de recepção mais intensa dos passes, do processo de reforma íntima, de esclarecimentos que a doutrina espírita nos proporciona, porque trabalha com a educação do espírito, educação do sentimento. Então, o hábito da oração é muito salutar, é terapêutico. A oração é regeneradora e os passes são muito benéficos como tratamento complementar. Claro que desde que o paciente esteja receptivo, com fé, para reter o recurso do passe. Então, nós falamos um pouco sobre os passes, como é importante a questão do hábito da oração, né? São muito benéficos para o tratamento do paciente. E agora, para nós concluirmos a nossa fala, nós gostaríamos de falar para vocês sobre uma questão bastante importante, que é o apoio familiar no tratamento. Isso é muito importante. A família, ela tem uma participação fundamental no processo ali de saúde, doença, porque é coletivo. Nós não estamos reunidos ao acaso em um núcleo familiar, nós temos vínculos do passado. Então, vejam só, a doença não é só minha, ou do meu ente querido. O meu câncer não é só meu. Faz parte de um mecanismo, um estímulo evolutivo para todos os que convivem também. E se for bem vivenciada,
a doença, será o caminho de cura da alma daquele que está enfermo e todos aqueles outros que estão ao entorno e adoeceram juntos. A doença é uma necessidade a ser vivenciada por todo o núcleo familiar, que é um laboratório evolutivo, e reúne ali afetos e desafetos, né? Nós aprendemos com Kardec e os espíritos no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, honrar pai e mãe, que a maioria que estão ali experienciando é de espíritos simpáticos. E se a experiência da doença física ou psíquica de um familiar for bem vivenciada, todos vão evoluir em aprendizados. Quando um familiar adoece, passa por uma experiência de um diagnóstico difícil, passa por procedimentos, por cirurgias, tratamentos como quimioterapias, algumas bastante desgastantes, né? Ou que ficaram acamados, dependentes, isso muda totalmente a rotina daquela família, que vai precisar se voltar para aquele familiar adoecido, e que é extremamente cansativo, né? É estressante para todos. Então, às vezes, precisa montar um esquema, um arsenal de cuidados com o paciente. No entanto, meus amigos, é uma bela oportunidade de trabalhar o egoísmo, causa de todas as nossas imperfeições ali, né? Desenvolver mais amor. Afinal, é na tribulação que nós sedimentamos as virtudes. E uma das mais importantes nesse processo de doença, não tenham dúvida, é a paciência. Paciência com a falta de compreensão do outro. E esse outro pode ser o próprio paciente ou um outro familiar envolvido ali que não está dando conta daquela doença, que se revolta, que reclama, que se faz de vítima também, a depender do grau de maturidade de cada um. Então, outras virtudes a serem trabalhadas são muitas, mas, por exemplo, tolerância, compaixão e gratidão. Nossa, gratidão pela doença? Sim, gratidão pela doença, porque tudo poderia ser pior. Então, olhar os pontos positivos, o que tem de bom e não o que falta, isso é importante. Nossa, mas o que pode ter de bom numa doença? Tem sim. Tem alguém que cuide, pode ser até um vizinho ou um bom profissional da saúde. Porque uma coisa é passar pelo sofrimento no conforto, na abundância, e outra coisa é passar pelo sofrimento na falta. E esse conforto não significa só conforto material, não, viu, meus amigos? Isso pode não existir, mas o conforto afetivo, o apoio do que estão ao entorno, familiares, amigos, profissionais, que é alimento da alma, abundância espiritual. Tem pacientes que nós observamos que passam por uma doença grave na falta de tudo, financeira e afetiva, com postura proativa de superação, enquanto outros, no conforto, com todo o apoio, inclusive afetivo, sofrem muito. É uma questão também de postura, de maturidade espiritual, leitura que faz da vida, suas crenças, religiosidade, e nós não podemos graduar isso, julgar o sofrimento, o nível de sofrimento do outro. Cada um sabe onde e quanto dói, então não cabe a nós mensurar a dor do outro, né? Portanto, a mensagem para aqueles que estão passando pela experiência da doença é seguir com expectativas positivas e de esperança, sem se entregar ao desânimo, à revolta, às reclamações, e buscar, sim, todos os recursos da terra, fazer a nossa parte para buscar o bem-estar, para buscar a saúde, e na medida do possível, nós sempre orientamos, continuem frequentando a casa espírita, é sempre benéfico. E eu gostaria sempre, aproveito sempre a oportunidade para dizer, façam as suas consultas
de rotina, visitem o médico anualmente. A gente quer cuidar do espírito, vai à casa espírita, participa dos estudos e tudo mais, ora, mas às vezes nós não cuidamos nem do nosso corpo físico, né? Então é negligência não cuidar do instrumento evolutivo do espírito. Uma hora nós vamos ser cobrados pela contabilidade divina. Durante o meu processo de cura da alma, eu tive 2 cânceres, tive câncer de mama, passei por todo o processo de químio, rádio, enfim, cirurgias e tudo mais. Eu não deixei de frequentar a casa espírita e gosto de compartilhar com todos porque foi muito benéfico. Então, na medida do possível, participava assim dos estudos, até palestra, né? Havia alguns momentos, alguns períodos que não era possível, né? Mas quando possível, sim. Tomar o passe, deixei de aplicar, passei a receber, foi muito benéfico. Só me ausentando mesmo nos períodos de bastante debilidade por conta do tratamento quimioterápico, do pós-cirúrgico e tudo mais. E digo para vocês que foi o meu sustentáculo. Além, claro, da família, dos amigos queridos, das orações e tudo mais, o amparo da espiritualidade é algo impressionante. E tudo isso, quando nós analisamos, vai despertando em nós um sentimento de gratidão imensa. E muitas vezes o que nós percebemos, meus amigos, é que nos momentos difíceis ou mais difíceis da vida, como por exemplo uma doença difícil, um diagnóstico difícil, a pessoa se afasta do centro espírita. Isso é um equívoco muito grande, se afasta do espiritismo. Então não devemos fazer isso, só mesmo se não houver a possibilidade de frequência. Muito bem, Damião, era isso, amigos queridos, que nós gostaríamos de compartilhar com vocês. Nós agradecemos bastante a oportunidade, viu, de estarmos aqui conversando sobre esse tema tão interessante, viu, amigo Damião? Olha que linda oportunidade, né, de estar ouvindo a Karina Rafaeli desde Marília, falando com você, amigo ouvinte, telespectador, e trazendo até o lado pessoal dela, né, desde médica até pegando esse tratamento, fazendo o tratamento, que é o importante, né, Karina? Você está fazendo o tratamento ali com o médico, também fazendo o tratamento espiritual, os dois juntos, o quanto... acho que a Karina já deu exemplo aí de toda essa superação, é aquilo, vai dar um match aí muito legal, você fazer o tratamento clínico e fazer também o tratamento espiritual, né? Vai dar um match muito legal nessa história. Karina Rafaeli, gratidão, obrigado por essa oportunidade. Sua mensagem final, Karina. Queridos amigos, Damião, nós agradecemos sempre a oportunidade de estarmos aqui compartilhando as maravilhas da doutrina espírita que nos sustenta, nos estimula a seguirmos em frente, enfrentando as lutas que a vida nos apresenta, com positividade, com otimismo e com muita esperança, porque não há sofrimento que perdure para sempre. Uma hora passa. Beijo no coração de cada um de vocês. Muito obrigada. Obrigado a você, amigo ouvinte e telespectador que nos acompanhou em mais um programa Sensibilidade. Gratidão, gratidão, gratidão. Karina Rafaeli, de Marília, conversando com a gente. Semana que vem estaremos juntos com mais um programa Sensibilidade. Até lá. Você ouviu o programa Sensibilidade.